Então, pessoal, vamos continuar com nossa aula. Eu falava a respeito do sistema acusatório e há uma discussão a respeito do nosso sistema acusatório, se ele é puro ou se ele é misto. Então, a princípio, nenhum sistema acusatório hoje ele é puro, porque normalmente ele tem uma fase inquisitorial considerada como pré-processual. E essa fase pré-processual considerada inquisitorial é a fase de investigação. A fase de investigação. Mas o que configura um sistema acusatório rígido é aquele sistema acusatório em que o juiz ele é imparcial e ele não promove nenhum ato, seja ele pré-processual, seja ele processual, de ofício. Isso significa dizer o seguinte, que quando o juiz ele deixa de ser imparcial, ele assume a função de acusar também. Isso viola o princípio da paridade das armas. Isso gera uma covardia, diria, dentro de uma demanda. Infelizmente é o termo que eu vou ter que utilizar. Entre acusação e defesa, porque ele toma parte e tornando o processo desigual. Então, quando o juiz atua na fase de investigação, na fase de medidas cautelares e dentro do processo de ofício, a seu bel prazer, sem dar ouvidos à acusação, isso significa dizer que o sistema está viciado, o processo ele é viciado. Então, assim, eu pessoalmente, eu olho para o nosso processo penal e eu considero ele neo-inquisitorial. Eu não, o professor Oli Lopes Júnior, ele faz essa, ele tem essa expressão. Ele considera o nosso processo neo-inquisitorial. E de fato é. Nosso processo, como dito antes, feito para não funcionar, um processo penal historicamente fascista, ele não poderia ser diferente. Observem vocês. O juiz pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Antes mesmo do processo ter origem, ele pode, de ofício, decretar a prisão preventiva durante o processo. Ele pode, nos termos do artigo 156, inciso 1º e 2, segundo, aliás, primeiro e segundo, inciso 1 e 2, ele pode, lá nos termos do artigo 56, produzir provas para dirimir suas dúvidas. A lei fala que incumbe a quem alega a providência, né, a produção de provas. Incumbe a quem alega a produção da prova. E admite, por exceção, né, por ressalva, que o juiz age de ofício. Pasmem vocês, no inciso 2 fala de dirimir dúvidas após a instrução criminal. Quando o juiz deveria absolver, ele dirime dúvidas para condenar. Sabe sobre qual exegese? Sobre qual análise histórica? Busca da verdade real. Aquela verdade real inquisitorial. Então, o artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal, no entendimento de bons magistrados, bons doutrinadores, não foi recepcionado pela Constituição. Então, parte da doutrina vai enxergar dessa maneira, que o nosso Código de Processo Penal, em alguns dispositivos, não foi recepcionado por causa do artigo 129, inciso 1º da Constituição, que diz que a ação penal é privada do Ministério Público. Então é ele quem deve mover a ação penal e não o magistrado. Então, quando o magistrado converte a prisão preventiva de ofício, né, ou melhor dizendo, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, decreta a prisão preventiva, mesmo o Ministério Público não requerendo, de ofício, requisita diligências para dirimir suas dúvidas, para tirar suas dúvidas, para fim de sentenciar o réu. Quando de ofício decreta medidas cautelares, como a busca e apreensão, que é uma medida cautelar real,
quando ele, mesmo que o Ministério Público peça absolvição, ele condena, mesmo que a ação penal tenha uma determinada acusação, ele, entendendo que o fato constitui um crime mais grave, ele venha, uma verdadeira decisão extrapetita, condenar o réu, tudo isso é uma violação ao sistema acusatório. Nesse sentido, o nosso sistema realmente ele é neo-inquisitorial. Então, além de ser um sistema misto, porque temos uma fase pré-processual, que é a investigativa, e uma fase acusatória no processo, além disso, temos uma característica de um processo neo-inquisitorial. Nesse sentido, eu digo para vocês que é preciso ter um senso crítico a respeito do nosso processo penal. E é preciso combater isso. O pacote de crime trouxe a figura do juiz das garantias, o que representa categoricamente, né, a assunção de que nosso sistema acusatório ele ganha uma certa pureza. Ele se torna um sistema acusatório mais garantista. Nós teremos o juiz das garantias que vai analisar a denúncia ofertada pelo Ministério Público, vai, de alguma maneira, administrar, de alguma maneira fiscalizar as provas produzidas, né, nessa fase ainda investigativa, ou seja, é ele quem vai decretar a busca e a apreensão, a prisão preventiva, a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo telefônico, ou seja, aquelas provas preliminares não repetitíveis vai ser do juiz das garantias. Isso faz com que o juiz da causa seja totalmente imparcial, porque ele não tem análise prévia das provas. Isso é importante porque no processo penal brasileiro atual, o juiz que recebe a denúncia é aquele que vai também sentenciar o réu. Parece um pouco incoerente que você receba a denúncia e depois, lá no fim do processo, você tem uma decisão contrária ao ato de recebê-la. Sem falar que o indúbio pro società é um prejuízo abissal para o réu. É muito difícil. Você vê muito pouco o Ministério Público pedir. É normal? Não. É comum, mas é um ato comum muito excepcional o Ministério Público pedir absolvição depois dele mesmo promover a ação penal, ouvir as testemunhas. O próprio juiz que recebe a denúncia, que tem o poder de condenar mesmo o Ministério Público pedindo absolvição, tudo isso não garante aquele princípio da humanidade, princípio da dignidade humana, princípio de que o réu ele é sujeito de direitos e não objeto de direito. Então, o nosso sistema ele é problemático nesse sentido, mas se perguntarem para vocês, numa eventual avaliação, e esse que vos fala é o avaliador, o nosso sistema acusatório ele é misto, por conta de dois aspectos, da figura da fase pré-processual, que é investigativa, e da fase acusatória, que é no processo, por isso que é considerado misto. Eu pontuo, embora Aurélio Lopes Júnior e até o professor Leonardo de Paula considere o nosso sistema neo-inquisitorial, eu acho até que é uma terminologia interessante, eu vejo que na Constituição, eu protejo o sistema acusatório misto por conta do artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão ao direito. Numa visão de defesa social, o juiz não pode ficar de braços cruzados, como o Fernando Tourinho Filho admite. Ele tem que agir. E como o judiciário não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão ao direito, entende
esse construto doutrinário, que imagine vocês, o Ministério Público está vacilante na acusação, há mais do que uma verossimilhança na hipótese de uma condenação, e o Ministério Público está pedindo absolvição. O juiz, com base no artigo 35, artigo 5º e 35 da Constituição, vai poder condenar o réu. É uma construção, no meu entendimento, como garantista que sou, minoritário. Mas nesse aspecto vai ser inserida uma ideia não que o nosso processo penal seja ele neo-inquisitorial, mas misto, porque permite que o juiz haja de ofício. Infelizmente, esse é o nosso sistema. A única oportunidade que nós temos, ou melhor dizendo, a única possibilidade que nós temos de exterminar a figura do juiz de ofício no processo penal é com o juiz das garantias. Então, em breve, nós teremos um sistema acusatório que, de uma vez por todas, vai, talvez, tornar inútil o termo sistema neo-inquisitorial. Então, nós temos o sistema acusatório, o sistema inquisitório e o sistema acusatório misto ou impuro. Tá certo? Já houve o sistema acusatório puro, ele é histórico também, foi substituído pelo sistema inquisitório, depois retornamos ao sistema acusatório nos moldes que nós temos hoje, principalmente no Brasil. Bom, continuando essa aula, eu diria que nesse momento, um exógeno da matéria, né? Eu diria para vocês que vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema de avaliação da prova. Prova, a princípio, é a reunião de elementos que conduz o magistrado a dizer o direito, ou ao órgão jurisdicional de instâncias superiores dizer o direito. Então nós temos espécies de provas, princípios da prova, né? Temos provas documentais, provas testemunhais, provas de cunho material. E o objeto dessa prova é dar ao juiz o convencimento, dar a ele o convencimento através da apreciação da prova, em que ele é obrigado a motivar a sua decisão. Ele tem a livre apreciação da prova e o convencimento motivado. Então, esse é o objeto da prova. O objetivo da prova é justamente esse. Conceito, meus amigos, a gente não decora, a gente cria, a gente analisa, a gente estuda e fundamenta. Então, o que seria a prova? Se a prova é o que vai revelar ou vai interpretar um fato histórico, porque o processo ele tenta revelar a verdade de um fato. Então, quando o crime acontece, ele se torna um fato histórico. E a verdade vai ser revelada através do processo. Quando se fala da necessidade da busca da verdade real, palavra essa perigosa, já disse antes por quê, face a questão da inquisitoriedade que isso envolve, podemos talvez trocar esse nome de verdade real para verdade processual ou verdade material, nunca a verdade formal, porque a verdade formal é aquela do processo civil, cuja teoria geral do processo não pode ser cabível ao processo penal. Lá porque a relação é de direito privado, aqui não. Aqui a jurisdicionalidade ela é uma garantia da aplicação do direito material e alimentada por princípios importantes para o réu, para o sujeito, para o cidadão. Então, assim, não posso misturar as coisas, não, tá? A verdade real vai justificar a ação do juiz de ofício. Esse é o grande problema. Mas, por outro lado,
a verdade tem que ser buscada até o fim para evitar a injustiça, para que não haja uma inversão de valores no indúbio pro réu. A dúvida é a certeza dos loucos. A única forma de você poder condenar um sujeito é através da certeza e nunca da dúvida. Por isso o jargão indúbio pro réu, o Brocard, o indúbio pro réu. Antes, um culpado solto do que o inocente preso. Daí também a sustentabilidade do princípio da presunção da inocência, que vai ser objeto da próxima aula, quando tocarmos no assunto prova. Estou me referindo hoje, nesse momento, ao sistema de avaliação da prova. Nós temos 3 formas de avaliar a prova. Importante salientar que não existe hierarquia de provas. A prova pericial ela não é superior à prova testemunhal, a prova testemunhal não é superior à prova documental, a prova documental não é superior à prova material, e assim vai. O artigo 182 do Código de Processo Penal, que trata da questão do exame cadavérico, exame pericial, lá diz que o juiz ele vai atender no todo ou em parte a perícia. Então o juiz pode ou não pode enxergar na perícia a prova cabal para condenar o réu. Entenderam? E daí surge a pergunta, por que o goleiro Bruno foi condenado se o corpo não apareceu? Ora, a prova material de fato não existia, mas a prova testemunhal foi a prova substituta. Então a prova substituta foi a que definitivamente permitiu a condenação do Bruno. Então nós temos a livre apreciação da prova ou do convencimento motivado. Nós temos a íntima convicção e nós temos a certeza legal. A livre apreciação da prova está previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em que não se admite condenação com provas produzidas apenas no inquérito policial, porque elas têm que passar pelo contraditório quando não são repetitíveis. Ou seja, depoimento prestado em sede policial não serve para condenar o réu. Por isso que ela deve ser repetida na fase processual. No que tange a íntima convicção, esta envolve os jurados do tribunal do júri. Você, quando atua no tribunal do júri, os jurados não precisam motivar a sua decisão. Eles prestam veredito, sim ou não, se eles vão adotar a tese acusatória ou a tese de defesa. E essa íntima convicção, que pode se afastar um pouquinho das questões jurídicas e técnicas, permite, na plenitude de defesa, que é uma das características do tribunal do júri, junto com a absolvição genérica exposta no Código de Processo Penal a partir de 2008, o pedido de clemência para o réu, porque você não está apelando para o conhecimento jurídico dele, mas para o sentimento dele, por isso íntima convicção. Então nós temos a íntima convicção, temos a livre apreciação da prova, em que o juiz vai ter que sentenciar com base na prova dos autos, com base no processo, porque o que está no mundo é que está nos autos, né? O que foi reproduzido, chegado ao processo, ele vai ter que, através do seu livre convencimento e na persuasão racional, ele vai ter que decidir com base no processo se o réu é inocente ou culpado e, se uma vez condenado, qual vai ser a dosimetria da sua pena. E por fim, a chamada certeza legal, que é justamente a prova material. Todos os crimes que deixam vestígios necessariamente tem que ser feito o exame de corpo de delito, o exame direto ou indireto. Então, meus amigos, nesse sentido, a prova pericial
tem que ser realizada sob pena do processo se tornar o quê? Nulo. Mas o curioso é saber que essa prova pericial, aquela que vai ter que ser realizada, ela pode ser prescindível. Observe, não é a realização dela que vai ser imprescindível. Não. Mas ela pode ser prescindível caso haja a substituição dela. O artigo 167 do Código de Processo Penal vai informar que a prova pericial ela vai ser substituída pela prova testemunhal, a prova indireta. Por que o goleiro Bruno foi condenado, senhores? Porque ele respondia por homicídio, não por ocultação de cadáver. O cadáver foi comprovadamente ocultado, embora não tenha sido encontrado. Testemunhas, inclusive o primo do Bruno, que também participou da morte de Elisa Samúdio, foi processado na vara da infância e adolescente e sofreu a medida socioeducativa de 3 anos de internação. Isso bem antes do Bruno vir a júri. Então seria impossível você, em tese, né, submeter uma condenação. Na verdade, lógico, o adolescente nunca é condenado, mas em tese, como é que você poderia submeter um adolescente às mazelas da medida socioeducativa e ele não ser Bruno condenado pelo crime que ele então praticou?